A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a terceira fase da Operação Rent a Car, batizada de Galho Fraco 2, para aprofundar a apuração sobre o uso de recursos de cota parlamentar na contratação de uma empresa de locação de veículos. Na etapa anterior, deflagrada em dezembro do ano passado, a Polícia Federal mirou os deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi. A investigação agora avança para outros pontos da estrutura ligada à suposta fraude envolvendo pessoas ligadas aos bolsonaristas. A Polícia Federal apura indícios de possível envolvimento de agentes públicos, particulares e pessoas jurídicas em uma movimentação irregular de recursos públicos. A investigação mira contratos de aluguel de carros pagos com verba parlamentar. Os investigadores também suspeitam de tentativas de ocultação ou alteração de provas. A nova etapa busca avançar sobre a cadeia de pessoas e empresas ligadas aos contratos investigados. Durante a operação, a Polícia Federal encontrou maços de dinheiro escondidos em caixas com capas de livros jurídicos na casa do advogado Tiago Ferreira de Paula, apontado como comprador do imóvel, usado pelo deputado para justificar R$ 430 mil apreendidos em espécie em dezembro. O material visual publicado pela Polícia Federal é o principal elemento novo da operação. Em uma das fotos, uma capa de livro com a palavra direito aparece aberta sobre uma caixa com cédulas. Em outra, o dinheiro aparece acomodado em caixas brancas, com notas de 50, 100 e 200 reais. A Polícia Federal também publicou uma imagem de um relógio em caixa da marca Patek Philippe. O comunicado oficial, porém, não informa se o item foi apreendido, avaliado ou vinculado a algum investigado específico. Quarta-feira começou animada e começou com a operação da Polícia Federal nas ruas, desdobramentos importantes ligados, inclusive destacando na mira dessa operação nomes aliados ligados ao líder do PL na Câmara dos Deputados, deputado Sóstenes Cavalcante. Quem traz todas as informações para a gente é o Fábio Serapião, nosso colunista, que destaca justamente como esses aliados entraram na polícia, na mira da Polícia Federal, depois de tentar explicar a gente a origem daqueles R$ 430 mil que foram apreendidos com Sóstenes Cavalcante lá em dezembro do ano passado. Vocês devem lembrar nos desdobramentos anteriores dessa operação. Agora a gente tem então a terceira fase da Operação Rent a Car, denominada Operação Galho Fraco 2. Em dezembro então do ano passado, Sóstenes tinha sido alvo de buscas por suspeitas de desvios em valores da cota parlamentar dele. Durante essa operação, a Polícia Federal tinha encontrado os valores em espécie, o que chocou bastante e gerou essa discussão, mas o Sóstenes, o deputado, tinha afirmado que o dinheiro tinha origem na venda de um imóvel dele, mas acabou não explicando por que recebeu em dinheiro vivo essa quantia pela venda. Ele falou que seus advogados e o contador apresentariam todas as provas. Aí vem na operação de hoje, tendo como alvos agora um advogado e pessoas ligadas ao deputado, que foram justamente as responsáveis por sacar o dinheiro apreendido e por tentar fraudar a investigação, criando uma versão sobre a origem desse dinheiro. Além dos valores, a Polícia Federal apurou também que o contrato apresentado para justificar o dinheiro não era verdadeiro. Por essa tentativa de inventar uma explicação sobre o dinheiro, a Polícia Federal investiga agora também aqui a fraude processual, a possibilidade de fraude processual nesse caso. De acordo com a Polícia Federal, o objetivo da nova fase da operação é aprofundar as investigações relacionadas à suposta prática dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude processual, como a gente destacava, e organização criminosa. As medidas são cumpridas no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais. O UOL está tentando, inclusive, contato com a assessoria de Sóstenes Cavalcante e entra aqui para trazer mais desse desdobramento e dessas explicações trazidas por aliados de Sóstenes Cavalcante, sendo motivo, então, de mais uma fase da operação. É uma operação que ainda está em andamento, como você trouxe muito bem aqui em Brasília, em Goiás e também em Minas Gerais, e que a Polícia Federal investiga nesse caso, que é um desdobramento já de outra operação que já está agora na terceira fase, batizada de Rent a Car, de aluguel de carro, alugar um carro, porque a PF está colocando aí que cota parlamentar, dinheiro público, está sendo usado para lavar dinheiro e ocultar patrimônio com aluguel de carro, usado por parlamentares. Essa operação, nas fases anteriores, já focaram em 3 deputados federais: o Sóstenes Cavalcante, líder do PL, Carlos Jordi
Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e também ao Gustavo Gaia. No caso de hoje, na operação de hoje, não há nenhum parlamentar como alvo de operação, mas, segundo a apuração da CNN, são pessoas ligadas ao líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que foi alvo na operação anterior. Essa é a terceira fase. E, segundo a Polícia Federal, tudo que está sendo apreendido como documentação, celulares, a gente vê também muito dinheiro sendo apreendido, vai passar por uma análise para avançar ainda mais nessa investigação. A PF está colocando aí que há um desvio de dinheiro público para beneficiar os parlamentares. Tem, inclusive, um relógio que vale mais de R$500 mil que foi apreendido hoje. Os alvos de hoje são advogados, segundo a apuração da CNN, advogados que são pessoas ligadas ao Sóstenes Cavalcante. A PF coloca o seguinte: há indícios de envolvimento de agentes públicos, particulares e pessoas jurídicas no esquema de movimentação irregular de recursos públicos. E também, aqui um outro ponto importante que a PF destaca no inquérito, suspeita de tentativa de ocultação ou alteração de provas. Um outro ponto que nas fases anteriores não tinha, por isso que são advogados que estão também sendo alvos de mandados de busca e apreensão no caso de hoje. E é importante até lembrar também, para quem tenha se esquecido, que na fase anterior, quando o deputado federal Sóstenes Cavalcante foi alvo de busca e apreensão, teve mais de R$430 mil em espécie apreendidos. Ele disse que era um dinheiro legal, que era um dinheiro fruto de uma venda de uma casa dele em Minas Gerais, mesmo estado que está tendo um mandado de busca e apreensão hoje também nessa terceira fase da operação. Já como eu citei o Carlos Jordi também, na ocasião que ele foi alvo na fase anterior, ele disse o seguinte, que era uma perseguição política e negou também qualquer irregularidades. No caso de hoje, o Sóstenes Cavalcante ainda não se pronunciou, já estamos tentando contato com a defesa dele, com a equipe de comunicação, já que os alvos são pessoas ligadas a ele nessa terceira fase da Operação Ranch AK, batizada de Galho Fraco 2. Mandados ainda sendo cumpridos, a operação não tem prazo para acabar porque tem muito dinheiro sendo apreendido, até terminar toda a contabilidade. Há cerca de 15 minutos, a Polícia Federal divulgou um comunicado oficial a respeito dessa operação, deflagrada agora de manhã e que a gente traz agora ao vivo aqui na Globo News. É a terceira fase da Operação Rent-A-Car. E aí, segundo esse comunicado divulgado pela PF, com o objetivo de aprofundar investigações relacionadas à suposta prática dos crimes de desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro e também fraude processual e organização criminosa. As medidas cumpridas hoje, nós não temos detalhes ainda se são mandados de busca e apreensão, se são mandados de prisão, isso a Polícia Federal ainda não divulgou, mas as medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo cumpridas aqui no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais, segundo a PF, para coleta e preservação de elementos de prova. A apuração da apresentadora do Conexão, Camila Bonfim, é que essa operação mira pessoas ligadas ao deputado do PL do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante. No comunicado divulgado pela PF, a Polícia Federal informa o seguinte, que as investigações apontam indícios de possível esquema envolvendo agentes públicos, privados e pessoas jurídicas supostamente utilizadas para dar aparência de legalidade à movimentação de recursos públicos. Há também, segundo a PF, indícios de possíveis tentativas de ocultação ou alteração de provas, o que pode caracterizar fraude processual. Conclui a Polícia Federal, neste comunicado divulgado agora há pouco, que nas fases anteriores desta operação foram identificadas supostas irregularidades na contratação de empresa de locação de veículos com recursos da cota parlamentar. A atual fase aprofunda as apurações sobre a movimentação e a destinação desses recursos. Por hora, são as informações que a gente tem. Lembrando, medidas judiciais sendo cumpridas aqui no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais.